Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentai-vos, querido povo. Obrigado pela presença de todos vocês, que bom que estão aqui, todos que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais. O Evangelho de hoje é o Evangelho da correção fraterna. Como a gente deve corrigir as pessoas, como a gente deve dizer às pessoas que nós não estamos contentes com ela, qual é a forma que a gente deve usar para dizer a uma pessoa que ela está sendo desagradável conosco, que ela está já nos desrespeitando, que ela está passando dos limites. É chamar primeiramente a sós, conosco. A gente nunca diz as verdades a uma pessoa na frente dos outros, mas a sós com ela. Se ela não te ouvir, a palavra diz o segundo passo: chama 2 ou 3 contigo. Se nem mesmo 2 ou 3 te ouvir, então você pode expor a pessoa aos demais, porque daí não é imprudência tua, mas é imprudência da pessoa que não quis te ouvir e que não quis melhorar. Estes são os 3 passos da correção fraterna, quando a gente precisa corrigir alguém, quando a gente precisa dizer a alguém que chega, que o limite dela já está sendo passado, que ela está avançando, que ela está indo além. Por isso que eu preparei a homilia de hoje em 2 pontos. Primeiro, cerque-se de pessoas amorosas do teu lado. Contam que um mestre estava se preparando para atravessar um rio e um escorpião pediu que este mestre levasse ele até a outra margem do rio, porque o escorpião não conseguiria passar pela água, ele morreria. Os discípulos do mestre tentaram convencer em vão o mestre a não levar o escorpião, mas o mestre decidiu ajudar o bichinho, colocou no ombro e levou. Quando estavam chegando ao outro lado do rio, o escorpião picou mortalmente o sábio. Enquanto o sábio agonizava, os discípulos criticavam mortalmente aquele sábio. Criticavam. Nos últimos momentos da sua vida, o sábio olhou para os discípulos que estavam perto dele, vendo ele agonizar, o sábio falou: eu não poderia deixar de ser eu. E infelizmente, ele não conseguiu deixar de ser ele. Eu tinha que ser eu. Eu não poderia negar o que eu sou. Eu tinha que ser eu. Mas ele também não abriu mão de ser quem ele era. Ele não deixou de ser quem ele era. O escorpião pica e mata.
Eu acredito muito em escolher bem as pessoas com quem a gente tem que conviver, porque raramente uma pessoa muda profundamente sem ter um motivo drástico. As pessoas, para mudarem, elas têm que ter um motivo drástico. Tem gente que escolhe viver com pessoas ricas, outras escolhem viver ao lado de pessoas cultas, outras escolhem viver perto de pessoas mais pobres. Eu escolho viver perto de pessoas amorosas. É insuportável e eu não tenho timbre para conviver ao lado de uma pessoa que ela está toda a vida querendo largar o azedume dela em cima de ti. Eu não consigo conviver com pessoas que toda a vida elas querem tirar uma casquinha de ti. Elas querem tirar um sarrafinho de ti. Toda a vida elas estão achando algum motivo para te incriminar em alguma coisa. Eu não consigo conviver com esse tipo de gente. Eu gosto de conviver com pessoas amorosas. A vida fica muito melhor perto daqueles que exercitam a capacidade de doação e de amar permanentemente. Por isso, escolha pessoas generosas para estarem ao seu lado. Exercite também a sua generosidade. Quanto mais generoso você for, mais generosidade você vai atrair para você. A gentileza e a beleza das relações não têm cota, limites definidas. Elas se multiplicam e fazem a vida ser mais gostosa. Pessoas amorosas têm prazer em dar forças aos que as rodeiam. Ficam felizes em ajudar as pessoas. As pessoas amorosas procuram estar por perto quando as coisas apertam na vida daquela pessoa. Quem tem um estilo mais individualista de agir, ao contrário, fica esperando ser cuidado, fica esperando ser paquerado, ser mimado, mas costuma se frustrar, porque quem só quer receber nem sempre consegue ficar o tempo todo satisfeito. Como saber se uma pessoa é generosa? É bem simples. É bem simples. Convide esta pessoa para qualquer atividade, mesmo que seja simples. Observe o jeito como ela agirá. Os generosos tendem a estar atentos às suas necessidades. Já os individualistas tendem a ficar passivos, esperando sempre ser cuidados. O generoso sempre celebra contigo as vitórias, fica feliz com a tua vitória, com a tua felicidade, enquanto o individualista fica com inveja da tua vitória, inveja de você, inveja do que você conseguiu conquistar. Precisamos ter pessoas ao nosso lado que elas vibrem com as nossas conquistas, que elas ficam felizes com as nossas vitórias, que elas se alegrem quando a gente deu certo, que elas multipliquem a nossa alegria. Bette Midler, uma atriz norte-americana, ela dizia que a parte mais difícil do sucesso é conseguir alguém que vibre com as suas vitórias. Uma atriz norte-americana. A parte mais difícil do sucesso é conseguir alguém que vibre com as suas vitórias. Por quê que nós temos a tendência a desdenhar os outros? Por que que nós temos a tendência de sempre tentar achar defeito nos outros? Por que que nós temos uma tendência de sempre achar que a pessoa é boa, mas tem aquilo, é legal, mas olha lá, como é que é o fulano? É gente boa, mas toma cuidado, nunca fala tudo, nunca diz tudo, nunca faz tudo. Já perceberam que nós estamos sempre tentando achar um defeito nos outros, achar um ponto de negativo nos outros, um ponto de vazio nos outros para criticar. Procure demonstrar a sua generosidade. Percebo tantas pessoas com vergonha de demonstrar os seus afetos. Não tenha medo, demonstre os seus afetos com carinho, com generosidade, por aquilo que você pode. O segundo elemento, conhece-te a ti mesmo. Essa velha e nova máxima dos gregos, ela atravessou milênios e chegou a nós cheio de vida e de importância. Sem se conhecer, você não pode se construir como convém. Ou tu te conhece, ou tu não te constrói.
ou tu sabe quem tu é, ou tu não sabe nem para onde tu vai. Sêneca, um filósofo do primeiro século, diz: quem não sabe onde quer chegar na vida, nem os ventos vão lhe empurrar para tal destino. Ter amor por si próprio não é egoísmo egocêntrico. Para construir-se é preciso ter coragem de se olhar, de parar diante de si, mesmo sem se conhecer. Tales de Mileto, ele dizia que a atividade mais difícil de uma pessoa é se conhecer. Ninguém se torna maduro e equilibrado sem se conhecer. Temos que ter coragem de olhar as escravidões, de olhar os nossos traumas. Temos que ter coragem de olhar o que a vida deixou em nosso passado. Olha, se vocês têm alguma relação com o pai que foi quebrada, se vocês sofreram algum tipo de abuso sexual na infância com o pai, ou com um tio, ou com alguém, você tem que ter coragem de olhar aquele fato, você tem que ter coragem de ir lá naquela história, mexer naquilo. Tem que mexer, tem que ser trabalhado, porque essas coisas travam, essas coisas incomodam, essas coisas machucam, essas coisas traumatizam, deixam pessoas às vezes com pavio curto, deixam pessoas às vezes mal-humoradas, deixam pessoas às vezes machucadas por dentro, e não é porque elas querem, é um ato involuntário por causa do passado que machucou, do passado que lesou, do passado que feriu. Às vezes as pessoas não dão conta de si, não dão conta de se segurar, por conta do passado que tiveram, da história que viveram, das machucaduras que levaram. A gente só consegue equilíbrio se a gente se conhece de verdade. Tenha coragem de tomar as tuas escravidões, tenha coragem de olhar os teus traumas, o que o passado possa ter deixado em nossa vida. Não importa por quem e como, mas busque a liberdade diante dele, busque o equilíbrio diante do fato que te machucou. Vivemos acreditando em um montão de coisas que não podemos ter, que não devemos ser, que não vamos conseguir. Pode ser que quando éramos criança algo não deu certo, ou ouvimos tanto não, que ficou cravado na memória e achamos que sempre foi assim. Dependendo da criação sua, dependendo da forma como o pai educou, como a mãe educou, você pode ter algumas coisas que travou, que parou. Nossos pais não acertaram tudo não, também erraram quando nos educaram. A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras. Enfrenta, vai, se desafia, colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar correntes, não ter receio de trabalhar certas coisas. Eu lembro-me, quando eu fui fazer o ADI, a abordagem direta do inconsciente, eu queria entender o porquê que às vezes eu e o meu pai tínhamos uma relação difícil. Nós nos ponteávamos sempre. E quando eu fui fazer a abordagem direta do inconsciente, quando eu voltei ao útero materno, o problema não era com meu pai, era minha mãe. Só que no meu consciente, o problema que eu tinha era com o pai. Só que o problema que eu tinha com o pai, o culpado não era ele, era um ato da minha mãe. E eu tive que ir lá no inconsciente, nos 6 meses de gravidez, e bloquear aquele ato que obstruiu a partir daquele momento e que hoje é tudo diferente. Gente, eu tinha 36 anos de vida e eu nunca tinha dado um abraço no meu pai. Eu tinha 33 anos de vida, eu era padre já há 11 anos e eu não tinha dado um abraço no meu pai. Eu precisei fazer terapia. Eu precisei tomar nas mãos as minhas dores. Eu precisei enfrentar as minhas dores. Eu tive que ir lá no útero da minha mãe, vivendo esse processo de abordagem do inconsciente. E o problema não era o pai. Era uma negação que a minha mãe teve com relação ao meu pai, de um fato que aconteceu. E aí, meu povo, o que é que eu tive que fazer?
trabalhar. Por isso que quando eu voltei da terapia, eu fui à casa do meu pai, a primeira coisa que fiz. E quando ele entrou na sala, que eu estava lá perto do meio-dia, ele chegou todo sujo da roça, que vinha das roças trabalhando. Ele entrou: oi, padre, tudo bem? Eu disse assim: ou é hoje, ou talvez nunca mais eu consigo na minha vida. Eu peguei a mão do meu pai, apertei a mão do meu pai, olhei para ele e disse: pai, tudo bem. Naquela hora me deu uma tremura por dentro. Eu peguei e apertei bem forte a mão do meu pai, levei o meu braço sobre a cabeça do meu pai, encostei no ombro dele e disse: pai, eu estou bem. E o senhor? Como é que o senhor está? O meu pai chorou e foi para o banheiro chorando. Depois daquele dia, nós sentamos no sofá, nós nos abraçamos, ficamos perto. Ele pega no meu pé, diz que eu estou ficando velha, diz que ele é mais novo do que eu incomodo ele. Mas por quê? Eu tive que encarar o que me doía, eu tive que encarar o que me causava distanciamento. Nós criamos muro como pessoas, nós colocamos algumas muralhas em nós que nos impedem de chegar, de se aproximar, e precisamos de alguém que nos ajude. Tem gente aí que está com 60 anos e não conseguiu se desbloquear ainda com o pai, não conseguiu se desbloquear com a mãe. Aquela coisa vai, mas não vai, é uma coisa truncada, acontece, não acontece, e nem para frente nem para trás. A única maneira de tentar de novo é não ter medo de enfrentar as barreiras, colocar muita coragem no coração e não ter receio de arrebentar correntes. Não espere que o circo pegue fogo para você se movimentar na vida. Não espere ver o seu pai num caixão para ir pedir perdão para ele. Não espere a sua mãe no caixão para ir pedir o perdão. Não espere. Depois tu vai levar remorso na vida, tu vai levar arrependimento, tu vai te arrepender os fios de cabelo. Por que que tu não foi lá abraçar? Padre, mas o que o meu pai fez, o que a minha mãe fez, tem perdão. Tem perdão. Tem perdão. Tem perdão sim. Tem como perdoar. Tem como a gente olhar. Porque perdoar não é esquecer. Perdoar é a gente libertar as pessoas para elas irem, para elas partirem e para a gente construir a história da gente. A gente nunca esquece do que fizeram de mal na vida da gente. A gente nunca esquece de quem nos feriu profundamente na alma. Isso vai estar guardado aqui dentro. Mas o que importa não é se tu esqueceu ou não esqueceu. O que importa é que aquilo que foi magoado não te atrapalhe mais para tu viver a substancialidade da vida que tu tens que viver e tocar a vida para frente. Humildade não é ficar se desvalorizando ou pisando em si mesmo, é ser fiel à verdade sobre você. Quando começamos a nos conhecer, venceremos as ilusões sobre nós mesmos, vamos deixando as máscaras, as nossas falsidades, deixamos o palco e começamos a entrar na vida real. Quando você olha a vida de frente, você toma posse dela. Não tenhas medo de constatar as suas forças, não tenha medo de chegar às suas fraquezas e erros, assuma tudo. É meu, errei, sou assim, fazer o quê? Eu não tenho culpa agora. Eu tentei, mas não deu certo. Muitas vezes vivemos sob uma tensão, gerando querer fazer um papel de super-homem. Muitas vezes o ego pode estar inflado e precisa ser esvaziado. Você não pode viver como um herói, seja apenas o que você é. É bom se perguntar: por que eu fico com raiva? Por que eu fico com inveja de um amigo que me superou? Por que eu fico revoltado? Por que toda a vida, quando eu me levanto, eu sou mal-humorado que minha Nossa Senhora, além do bafo na boca, ninguém chega perto de mim? Por que eu sou mal-humorado? Por que eu tenho tanta mágoa? Por que qualquer coisinha eu guardo um ressentimento das pessoas, eu carrego aquilo e remói? Por quê? Qual ameaça eu sinto por parte das pessoas? Por que eu sou tão perfeccionista? O que é que tem por detrás desse perfeccionismo? Por que eu sou tão pessimista?
Por que este medo que eu carrego? Por que eu tenho vontade de controlar tudo? Eu quero controlar tudo. Ui, é que se eu tivesse até um controle remoto para controlar o meu marido, eu controlava. Até ali tu vai, até ali tu não vai. Até ali tu anda, até ali tu não anda. Por que você quer controlar tudo? Hein? Por que sinto necessidade de controlar tudo? Por que eu começo as coisas e nunca termino? Eu não sou perseverante no que começo. Por que eu começo uma coisa, daqui a pouco já desisto, começo outra, desisto, começo outra, desisto, não toco para frente? O que é que está por detrás disso? Por que eu uso máscaras na frente das pessoas? Ter coragem de penetrar no labirinto da nossa alma, retirar os esqueletos amontoados, o lixo escondido para que você possa ser livre. Faça a contabilidade dos seus valores. Você vai descobrir que é um tanto santo, é um tanto pecador, um tanto sábio, e um outro tanto tolo, um tanto mentiroso, um tanto honesto, um tanto alegre, um tanto triste. Mas aprenda a amar e aceitar-se com a devida tolerância para si próprio. Não temos o direito de mentira para nós mesmos. Não minta para você. Se você mente para os outros, mas não minta para você. Não tenha medo da dúvida, porque a dúvida é o começo do conhecimento. Conheça-se, pergunte-se: que tipo de pessoa sou eu? Sou como o carrinho de mão que precisa ser empurrado para ir para frente? Sou como uma canoa que só anda empurrado pelo remo? Eu sou como uma bola que todos chutam para todos os lados? Ou eu sou como um balão sempre cheio a ponto de estourar? Será que sou como o clima instável e imutável? Ou como um microscópio que só vive aumentando o defeito dos outros? Ou como uma bola de bilhar que só se move depois de levar uma tacada? Como é que eu sou? Que tipo de pessoa sou eu? Existem dois lobos dentro de nós, o bom e o mau. Vence o lobo que você alimentar frequentemente. O mundo seria muito melhor se cada um se esforçasse de ser um tanto bom quanto se esforça em parecer ser bom. Tem muita gente que faz um esforço para se mostrar para os outros que é bom, mas como o mundo seria bom se ao invés das pessoas se esforçarem para serem boas, elas fossem boas de verdade. Como tem gente que quer passar para os outros uma imagem assim que, nossa, tu te encanta, mas tu te encanta sim. Meu Deus, que pessoa, ai que maravilha. Depois de 2 meses descobre a verdade, uma mentirada do cão. Não era nada daquilo que pintou. Bem feito para quem acreditou. Gente, nós podemos pintar listas de zebra em um cavalo e chamá-lo de zebra, mas ele continuará sendo um cavalo. Não adianta. Lembra tudo que eu te disse. Nós podemos pintar listas de zebra em um cavalo e chamá-lo de zebra, mas ele vai continuar sendo um cavalo. Não adianta inventarmos coisas sobre nós mesmos se elas forem falsas. Elas não mudam a nossa realidade. A alma não tem segredo que os comportamentos não revelem. Os nossos comportamentos vão revelando quem a gente é. É o nosso comportamento que mostra quem a gente é, povo. A gente pode esconder, tentar florear na frente dos outros, mas o teu comportamento vai mostrar para os outros, revelar quem tu és. O pior nos relacionamentos humanos é o fato das pessoas não verem e não assumirem as suas falhas, tentando sempre empurrar as culpas, as coisas erradas para os outros. Sempre tentamos encontrar o nosso bode expiatório. Às vezes a sujeira está embaixo do nosso nariz e a gente fica culpando o mundo, as estruturas, os outros. Conhecer-se é dar para si o equilíbrio da vida. Não te esqueça, e aqui eu termino. A pessoa mais difícil para você lidar nesta terra é com você mesmo. Não tem outra. A pessoa mais difícil que tu tens que lidar nessa terra é contigo mesmo. Te prepara, porque a boca não é boa. Se os outros te aguentam, coitados. Então tens que te aguentar e te descobrir como pessoa também. Amém. Creio ser